E orar, porque eu sei que Deus já tem dado ao seu coração a palavra nessa noite. Vamos ficar atentos, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento o Senhor está a tua serva aqui, Senhor amado, para transmitir como um canal de bênção da tua palavra nesta noite. Senhor, que nós podemos receber, ó Pai amado, o nosso coração já está cheio, mas transbordar pelo poder da palavra. Senhor, abençoa a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, minha Deus abençoe. A paz do Senhor, amada igreja. Glórias a Deus por estarmos aqui neste congresso. Vou repetir o que a pastora falou, todos estão bonitos, né? Até os homens, né, pastor? Um prazer enorme estar aqui com vocês, muito honrada, quero agradecer aí a nossa pastora Cláudia. Às vezes eu falo pastora, doutora e a gente mistura tudo. E uma alegria muito grande, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, é um prazer. Doutor Antônio, pastor Antônio, gente, ó, vou pegar aqui, esse homem aqui é uma benção na minha vida, é que o Danielzinho não veio, né, músico, né, ensaio, isso é aquilo, mas o doutor Antônio fez o parto do Daniel, né, então eu... pequenininho, dá muita história. Corria lá no Belval, para cima e para baixo, meu pai. Não, o Belval não, em Carapicuíba. O Belval, o pessoal viu ele bebezinho. Mas eu sou eterna. É uma eterna gratidão no meu coração por vocês. Você lembra quando o Danielzinho quebrou a testa, eu levei ele correndo lá no Samé? Doutora Cláudia, calma, Elisete. Quase deu um traumatismo craniano, mas não deu. Ai, Senhor, e está aqui a minha filha, Gabriela. Ó, Gabi, olha para as irmãs. Gente, eu sou branquinha, era moreninha, eu não sequestrei. É que o meu marido era neguinho, né, pastor? Negão, né? Mas ele era magrinho. Então, né? Onde está o marido da missionária Elisete? Na eternidade, cantando com os anjos. E eu continuei fazendo a obra do Senhor. Quero agradecer a caravana de Barueri, porque apesar de eu estar no Madureira, lá em São Caetano, eu continuo sendo filha da casa de Barueri. Né, Kelly? Que Deus abençoe a todas vocês. Sueli, obrigada por tudo. Você é uma bênção na minha vida. Lucimar, a Lucimar faz assim, Lu. Parece comigo, irmãs? Irmãos, é minha irmã, tá? É do coração, mas ela aparece, por isso que ela é bonita, né? Por conta disso. Gente, eu estou com 33 dias de uma histerectomia total. Eu fiquei treinando lá em casa para falar bonito por causa do doutor Antônio. Mas para nós é a retirada do útero. Eu estou com 33 dias, não vou poder ser a Elisete, que eu sempre sou, porque a Gabi fala, mãe, se você pular, se você se agitar, eu vou te arrancar lá do púlpito. O que eu posso fazer aqui hoje, doutor Antônio? Só falar? O Espírito Santo cuida, eu cuido de você. Então tá bom. Gente, um prazer, parabéns. Quantos aniversários são, pastora? É o primeiro? Quantos anos, minha irmã? Mais de 40 anos. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor, assim, continue abençoando este campo maravilhoso. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Irmãos, vocês estão de pé, mas deixa eu só, antes de começar a ministrar, apresentar para vocês um devocional que eu lancei do ano passado. Aqui tem 203 textos da Santa Escritura. Esse aqui é para a sua vida diária, facinho de ler, mas tem muito tema teológico, mas um tema teológico para a vida diária, então não é algo cansativo. Eu até coloquei que esse livro aqui apresenta, né, pensamentos sobre as Escrituras, contendo reflexões para o cotidiano e para a sua vida cristã. Tem sobre casamento, namoro, né? Tem o casal ali de Cotia da minha igreja, a Meire e seu esposo que estão ali. Você já comprou, né, Meire? Você leu? É bom ou não é? Aí, gente, então, ó, no final, R$35, a gente aceita Pix. Que mais, Gabi? Transferência. E se os irmãos, eu também estou vendendo os filhos, porque o negócio está difícil, a inflação está alta. Então, os irmãos, me ajudem, a Gabi vai estar lá
Quero agradecer o Márcio, que nos recepcionou bem. E também, esse aqui vai para o doutor Antônio e para a doutora Cláudia, tá? Está autografado, tudo direitinho para vocês, tá bom? Esse aqui também, vou fazer minha propaganda independente do pastor, falou que já vem curso teológico. Irmãos, eu também tenho o meu Instituto de Teologia, tá? Eu tenho um curso online, quem é de São Roque pode estudar um curso avançado em teologia, toda segunda-feira online e ao vivo. Tenho núcleos presenciais em Barueri, Carapicuíba, e eu tenho 24 livros escritos por mim, tá, irmãos? Só que para obter esse material tem que ser meu aluno. Quem quiser informações, perguntem para a Gabi também. Curso conteúdo de um bacharelado, curso avançado. Esse também, Atos dos Apóstolos, como vocês agora, nós no Madureira estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Aqui tem 25 páginas só sobre a questão do derramamento do Espírito Santo, e também é do casal, que Deus abençoe, também autografado. Chega de fazer propaganda, né, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. O tema de vocês está em Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Mas eu gostaria que a igreja, por gentileza, abrisse em 2 Coríntios, carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo de número 4, versículo de número 16. Gente, meu cabelo tá bonito porque a Lucimar ali em Barueri, ó, é cabeleireira e cuidou do visual. Quem quiser ir lá fazer cabelo com a Lu, ó, já que eu fiz propaganda, abençoa a irmã também, né? 2 Coríntios 4, 16. Irmã Meire, você fala para o pastor Sandro que eu preguei em Maneirinho, porque senão amanhã ele quer que eu vá dar aula na escola dominical. Não, eu não vou porque não é... Não, irmãos, é porque amanhã não é o meu dia, então eu não vou dar a aula, né? Mas, por favor, venham à escola bíblica dominical. 2 Coríntios 4, 16. Texto da palavra de Deus nos diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são. De Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo tema desta festividade. Capítulo 6, verso de número 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, 10, diz... Estou ouvindo folhear, Efésios 6, 10. Quanto ao mais... sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós tributamos a Ti toda a glória, todo o louvor, ó Pai, por estarmos na Tua casa. Ó Deus, por adorarmos o Teu nome nesse congresso, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor abençoe os pastores, presidentes, e todos os obreiros desta casa e obreiras, irmãos e irmãs, crianças, adolescentes, jovens, ó Pai. Senhor, fale conosco pela Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Venha nos conformar à Tua imagem, o Teu reino avançar, Senhor. Espírito Santo, fale conosco para louvor da Sua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. O tema desta festividade é mulheres que se prostram diante de Deus,
ficam de pé diante das adversidades. Eu orando ao Senhor, o Espírito de Deus me deu um subtema para trabalharmos nesta noite, que este tema é mulheres renovadas para suportar as adversidades. Mas isto porque é um congresso feminino, mas também para os homens. Então nós poderíamos colocar uma igreja renovada para suportar as adversidades. É com muito tremor e temor ao nosso Deus que eu ministro a Santa Escritura, e eu rogo ao Santo Espírito de Deus nesta noite, que nos faça compreender e viver o que nós vamos ministrar aqui nesta noite. Eu quero pedir licença hoje para não explanar todo o contexto da carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, que é uma epístola muito importante, é uma epístola que fala da unidade e da santidade da igreja. Então eu poderia aqui, desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 6, fazer uma exposição para os irmãos de cada tema da carta de Paulo aos Efésios, e até Paulo culminar na questão desta batalha espiritual. E, de fato, é um tema muito pertinente, muito importante, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo aqui na nossa nação, onde nós podemos dizer que a igreja, de fato, está lutando contra principados e potestades, e cabe à igreja orar, e cabe à igreja votar também corretamente. Cuidado, tá, irmãos? A multidão gostava de Jesus, gostava de ouvir os seus sermões, mas na hora da crucificação, a multidão escolhe um ladrão. Eu não vim aqui falar de política, mas eu estou dizendo que o Brasil está vivendo um momento de batalha espiritual. Mas olhando para o tema desta noite, né, o tema mulheres que se prostram diante de Deus, e essas mulheres que se prostram diante de Deus ficam de pé nas adversidades, o Espírito Santo me fez ir para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, sobre a questão das adversidades, da dor, do sofrimento. E pela graça do Espírito Santo, se os irmãos tiverem paciência, não puxarem aqui o meu vestido aqui atrás, nós vamos chegar até a segunda carta de Paulo, aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios. Irmãos, quando nós passamos por diversas adversidades, nós não apenas sofremos o impacto físico destas provações nas nossas vidas, mas nós também sofremos um impacto emocional. Eu tenho uma filha que está indo para o 4º ano da psicologia e eu tenho aprendido muito com a Gabi as questões das emoções. E eu tenho certeza, né, que muitos de nós que estão aqui nesta noite já se sentiram sem forças, cansados. Eu estava falando ali para a Kelly que existe uma igreja cansada. Existem pessoas que estão sobrecarregadas. E existem pessoas que estão suplicando para o Senhor que renove as suas forças, que as ajude a passar pelo momento difícil que estão passando. E eu acredito que todos aqui saibam que a palavra renovado significa adquirirmos vigor, forças, restauração. Mas talvez a pergunta que você tem feito é como se sentir restaurado ou com vigor com tanto sofrimento ao nosso redor, com tantas situações que nos trazem desânimos e nos deixam sem forças. Lá no seminário, o que mais os alunos perguntam para mim quando chega nas disciplinas que eu tenho que trabalhar a soberania de Deus sobre todas as coisas, eu tenho alunos, pastores, que têm dificuldade de compreender que Deus está no controle das nações. E que Deus, Ele está no controle de todas as situações e circunstâncias da nossa vida. E não só da vida do povo dele, das nações. Eu não vou entrar nessas questões teológicas agora, mas é só estudarmos ali o livro de Daniel, por exemplo.
Deus, Ele é soberano sobre as nações. Mas nós temos dificuldade com lutas e provações. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nesta noite estão passando, passaram, ou vão passar, ou passarão por terríveis lutas que sugaram, sugam e sugarão as suas forças. E a pergunta que está lá dentro de muita gente é: como eu posso me sentir revigorado diante das provações? E eu tenho a certeza que, se você pelo menos não está cansado fisicamente, pelo menos lá dentro de você, lá dentro, independente de quem você seja aqui, com todo carinho, pode ser o nosso pastor presidente, pode ser um evangelista, pode ser um diácono, não posso andar, né, Gabi? Pode ser uma missionária, pode ser um músico, pode andar, doutor Antônio? Ele falou que pode. Pode ser qualquer um de nós aqui. Pode ser eu que estou pregando aqui nesta noite. Porque nós temos uma mania de querer demonstrar que, por sermos servos de Deus, nós somos mulheres maravilhas e supermans. A gente tem que sempre mostrar, principalmente em congresso e festa, uma postura que está tudo bem, que o casamento está bem, que a família está bem, que a vida econômica está bem, que o nosso emocional está bem. Obreiros estão dirigindo o culto, dando um sorriso, dizendo que está bem, mas você sabe que você não está bem. E não adianta ficar mantendo pose, porque vai chegar um momento que você não vai suportar. Muitos crentes estão precisando de vigor, de renovo, para continuar sendo um crente. E talvez, irmãs, vocês que estão comemorando aqui este congresso, essa festa, fazendo essa festa, talvez você, ou os irmãos, ou já, vocês são pessoas de oração, vocês são pessoas que leem as Escrituras, talvez vocês são dedicados ao cargo que vocês têm, talvez vocês vêm no culto de ensino e querem acreditar que vocês vêm, porque a maioria não vem. Mas talvez você olha para tudo isso e fala: do que adianta ser crente se a minha vida não está bem? E talvez, para a maioria aqui nesta noite, a única forma de você ser revigorado é a preletora dizer que a luta vai parar aqui hoje. Talvez você venha aqui numa expectativa em que a missionária Elisete tenha uma varinha mágica, ou que dela emane um poder sobrenatural, aonde a tua luta vai acabar agora. E eu acredito que é por isso que muitos cultos, com o atrativo de se findar as lutas e provações, eles lotam, multidões lotam, estádios, igrejas. Porque quem é que não quer que a provação vá embora? E muitos pastores estão criando estratégias, meses tal, semana tal, campanha tal, e colocam uma quantidade de dia tal para o evento tal, aí traz o pregador tal, o cantor tal, a gente canta meia dúzia de hino de vitória, mas quando a gente chega na nossa casa, a luta está lá. E não só em casa, dentro de nós, pastora Cláudia. O índice de depressão cada vez maior. O índice de câncer cada vez maior. O índice de pastores, o índice de homicídio cada vez maior.
doenças psicossomáticas, o que está acontecendo com o povo de Deus. E quando as pessoas vão nesses movimentos e nada ocorre, elas se revoltam contra Deus e elas dizem: eu vou para o mundo porque eu fiquei lá 20, 30, 40 anos e não adiantou nada. Sabe por quê? Porque te pregaram o Deus errado. Agora eu pergunto: quem é que não quer vitórias e milagres? Fale a verdade. Todos nós queremos, até eu não sou hipócrita. Agora, cadê o irmão do teclado? Se puder abaixar só um pouquinho o som, só um tiquinho. Fica bravo com a preletora, não. Tem gente que gosta, eu já... Mas deixa eu falar uma coisa. Quem é que não quer? Se eu perguntar: você quer vitória? Você quer milagre? Claro! Essa luta parece infindável. Quem é que não quer? Porém, preste atenção aqui, irmãos. As Escrituras vão nos desafiar a acreditar que nós, aqui nesta noite, podemos ser renovados, transformados, amadurecidos, aptos para sermos úteis para Deus e para o seu reino, e a obtermos um crescimento espiritual com Ele, sem que as provações cessem, sem que elas vão embora. Porque na verdade, sabe o que a Escritura vai nos dizer? Que as provações, elas servirão para o nosso bem, não para o nosso mal. As Escrituras, isso não é a minha opinião, vão nos dizer que não importa. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 4,16. Não importa o que aconteça do lado externo das nossas vidas. Não importa se pelo lado físico e emocional nós estamos desgastados. Pois o homem interior, aquele que sofreu conversão, aquele que é nascido de novo, aquele que abandonou o pecado e vive uma vida de santidade, interiormente ele está sendo renovado por Deus, porque Deus, ele renova a sua igreja independente das circunstâncias exteriores. O crente maduro, ele tem intimidade de relacionamento com Deus. As circunstâncias exteriores, por mais que tragam um abatimento físico e emocional, eu não estou descartando isso, mas não afetam a sua profundidade, não afetam as suas raízes de relacionamento com Deus. Salmos 1, crentes maduros estão plantados junto a ribeiros de águas e sempre vai dar fruto. Paulo compreendeu que o renovo para o crente, que o vigor para o crente não depende das nossas lutas cessarem, mas ainda que elas estejam presentes. O tema que vocês escolheram está em Efésios, que fala de revestimento no Senhor e na força do seu poder para lutar contra principados e potestades. Uma das armas que Paulo usa é a oração, mas a gente não pode se esquecer que ele fala da fé. Fé ali no grego é pistis, ou da raiz pisteos, fidelidade constante a Deus. Crentes maduros, crentes fiéis. Paulo, ele fala do capacete da salvação. O que é isso? A salvação, o evangelho é que é o poder de Deus para a vida de um crente. O evangelho tem que tomar a sua mente. O evangelho tem que transformar o seu ser, e o seu coração precisa estar fundamentado na obra redentória da cruz de Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Jesus não foi na cruz para te dar carro, Jesus não foi na cruz nem mesmo para nos curar na hora que queremos e do jeito que queremos. Jesus não foi na cruz para nos dar um emprego, Jesus não foi na cruz para me dar um casamento,
mas Ele foi na cruz me substituindo, porque eu sou uma miserável pecadora, mas pelo sangue dele eu fui justificada. Então o Evangelho de Deus é poder para nos salvar. Deus se fez homem. Acorda, igreja. Ele deixou a sua glória. E eu tenho que concordar com o pastor Augusto Nicodemos. Ele não desceu aqui para que jovens e adolescentes se masturbassem, tivessem relações sexuais e depois veio com a hipergraça dizendo: Deus perdoa tudo. A graça, deixa eu te falar, não existe graça libertina. Se você está na graça, você é santo, 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 como teu Deus é santo. Igual a igreja da Ásia Menor, na Epístola aos Tiago, nós estamos pecando, Tiago, por causa das provações. Tiago disse: não diga de Deus, você é tentado. Você está sendo tentado para pecar por causa do pecado que está lá dentro. É o desejo. Você está possuído por esse desejo. E se ele for exteriorizado, ele vai ser o pecado, e o pecado vai gerar a sua morte espiritual. Tiago está dizendo que as provações, no sentido de fazer pessoas pecar, não pode vir de Deus. Por outro lado, no capítulo 1, versículo 1 até o 2, 3, ele vai dizer que as provações, no sentido de teste, a palavra grega ali, peirasmois, para tentações, ele está dizendo: Deus testa, Deus prova, Deus quebra o seu vaso, chamado igreja, para colocar a excelência do seu evangelho. As provações para o crente lhes traz perseverança, resistência, maturidade. Paulo compreendeu que nós podemos ser renovados. Não briguem comigo, por favor. Eu estou operada, não posso nem correr dessa vez. Mas a gente canta um monte de hino, falando que vai passar, que vai passar. Vocês querem a verdade da palavra? As lutas no plural, elas não irão passar. No singular pode. Deus pode te dar uma vitória hoje, amanhã vem outra. Deus pode te dar o livramento como deu para a nossa pastora, graças a Deus, mas pode vir outra situação. E aí quando começa a vir outra e outra, é a hora que a gente questiona. Quando o povo de Israel questionou Isaías, livro do profeta Isaías, profeta mais messiânico, 66 capítulos, 39 capítulos de denúncia contra o pecado de Israel, 27 capítulos, onde ele vai mesclar profecias sobre o Messias, sobre a restauração do povo de Deus. Mas quando chega no capítulo 40, o povo de Israel está ali, ele questionando Isaías, porque Isaías também profetizou o juízo de Deus. Isaías disse que os babilônicos seriam instrumentos de Deus para disciplinar um povo que quebrou a lei de Deus, que se afastou da presença do Senhor, que passaram a adorar a Baal, Asterote, Semíramis. Corrupção política em Israel, corrupção social. Leia o livro de Amós. Corrupção na parte jurídica. Leia o livro de Miqueias. Ao ponto de Deus levantar os profetas e dizer: não cantem, não tragam holocaustos e sacrifícios, eu não quero ouvir. As canções de vocês são estrépitos aos meus ouvidos. Deus usa Miqueias para dizer: os seus profetas são falsos e ganham, são subornados para pregar o que vocês querem.
Isaías vai profetizar a vinda dos babilônicos. Jeremias também. Miqueias também. E o povo começou a questionar. Não, como o profeta Abacuque, que é o único profeta que não conclama o povo ao arrependimento. É o único profeta que não sai no meio de Judá dizendo: arrependei-vos, convertei-vos. É o profeta que vai dobrar o joelho não para adorar, mas para reclamar. Ele entendia a soberania de Deus, só que de forma errada, porque ele dobrava o joelho dizendo, dizia, Deus, sabe que o Senhor não está vendo? Por que o justo sofre? A gente está sofrendo, Deus, e eu estou orando, e o Senhor não faz nada, o Senhor está em silêncio, questionando, até que Deus resolve responder no tempo dele, do jeito dele. No tempo dele, no jeito dele. No tempo dele, do jeito dele. E diz Abacuque: eu vou fazer uma obra. Eu estou trazendo os babilônicos. Vocês serão levados em cativeiro. Ah, Senhor, não é isso que eu queria ouvir. Missionária Elisete, a pastora Cláudia escolhe uma preletora. Não é isto que a gente queria ouvir. Capítulo 40, Deus vai usar Isaías e vai dizer: ei, eu, o Senhor, vou renovar o meu povo, vou restaurar o meu povo. Eu vou trazer o Messias. O Messias vai ser prenunciado por um profeta que ninguém vai dar valor para ele, por João Batista. Ele vai pregar o arrependimento. E escute aqui, Israel, o Senhor, Ele é soberano sobre as nações. Ele não pede conselho para homem nenhum. As nações diante dele é como uma gotinha caindo no balde. Israel, fica quietinho aí, porque vocês estão servindo a um Deus que não é conduzido por ninguém. Ele é soberano sobre as nações, sobre você. E deixa eu te falar mais. Isaías vai dizer para eles: vocês estão questionando a vinda dos babilônicos? O Criador, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento, porque Ele faz, preste atenção, o forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. As pessoas que dizem ser fortes em Israel, esses líderes arrogantes, este povo arrogante, vocês que batem no peito e dizem: eu sou povo de Deus. Vocês que são religiosos, vocês que acham que convence a Deus apenas com uma liturgia de culto, com um holocausto ali, com uma oferta aqui, esqueça, Deus abate os fortes. Ele traz a provação, porque é na provação que Ele vai extrair o evangelho. Ou você é crente, ou você vai revelar quem você é. Os fortes, Ele vai abater, mas aqueles que são fracos. E fracos, nós não estamos falando de questão aqui econômica. Se a pessoa tem uma aquisição financeira melhor que a outra, nós não estamos dizendo sobre isso. Fraco aqui são aqueles, um remanescente fiel que estava em Israel. Fracos aqui são aqueles 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Fracos aqui são crentes honestos, justos, que estão sofrendo, sendo perseguidos, mas estão confiando no controle soberano de Deus. Então Isaías diz assim para os fracos: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Faz assim com a sua mão, porque isto não vem de mim, vem do céu. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de água, caminharão. Aleluia, aleluia. Eu não posso correr, mas imagine, os fracos começam a receber da parte de Deus.
renovo, e começam a correr, em nome de Jesus, e não se cansam. Todo o cansaço mental, todo o cansaço espiritual, todo o cansaço físico, toda a seta de Satanás aqui nesta noite, pelo poder da palavra, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e vão começar a correr, e não vão se cansar, vão caminhar, não vão se afadigar. Filipenses 4, versículos 10 e 12, Paulo, ele disse que ele sabia se adaptar em qualquer circunstância. Ele sabia passar por necessidades como bem ter fartura. Ele sabia passar por momentos ruins e por momentos bons, porque nem os momentos bons, porque às vezes a gente fala só do momento ruim, mas e os momentos bons? Quando nós estamos no auge. Quando eu me formei em bacharel em teologia, que a Lucimar ficava com a Gabi para mim, viu, irmãos? Vocês que dão desculpa para estudar, eu grávida do Daniel, Lu fica com a Gabi e fico estudando. Depois ainda convalidei, ainda fiz mestrado. Faço várias pós-graduações. Está falando isso para se aparecer? Não, estou falando para você, obreiro de púlpito, que é preguiçoso para estudar palavra. O povo, irmãos, com respeito aos irmãos, a gente quer palavra. E eu falo isso com respeito. Não enche a gente de linguiça, não. Porque tem hora que eu estou sentada lá, eu falo, por que eu não nasci homem, Jesus? Porque a gente tem que ouvir o que não é bíblico. E eu ia, pastora Cláudia, Lucimar cuidava da Gabi, o Daniel nasceu, e eu levei o Daniel, pedi autorização para a escola, para que eu levasse meu filho. E eu não parei de estudar. Mas aonde eu quero chegar, eu nunca vou esquecer de um professor de teologia que disse: o melhor momento do diabo te derrubar é quando você está no auge. Ele vai querer te derrubar. Preste bem atenção. Davi, não vou falar só de Batseba, não, vamos falar do censo. Mandou contar o povo. O seu general, Joabe, disse: não faz isso. Sabe qual era o pecado que estava dentro dele? Orgulho. E aí Deus veio com seu santo juízo. Lhe deu 3 opções. E a escolha de Davi foi, agora presta atenção. Davi poderia orar e dizer: Deus, me livra da prova. Deus, me livra da pestilência. A oração de Davi é: Senhor, afasta de mim as minhas iniquidades. Porque se você acha que você tem um problema com a tua tribulação, isso não é um problema, mas você tem um problema com o pecado que está dentro do seu coração. E muitas vezes Deus, na sua soberania, Ele vai pegar uma circunstância para dizer: eu estou tratando você, sim, porque eu te amo. Eu te amo. Mas como assim? Eu disciplino a todos que eu amo. E eu vou tirar o que está lá dentro. 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 Eu aprendi a contentar-me, Paulo falou. Preciso correr aqui. Do que Paulo estava falando? Ele estava falando do fruto do Espírito. Quando ele disse que ele era um homem feliz em todas as circunstâncias, é a mesma coisa que Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados, palavra macairos, felicíssimos,
são aqueles que vivem as diretrizes do reino. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus era tão atuante nele, e por ele, nele e por ele, que ele tinha alegria de viver por Cristo e em Cristo. Paulo estava contente em Deus. Preste atenção, em Deus, independente das circunstâncias. Deixa eu falar para vocês que não me conhecem. Eu não sou de contar testemunho que eu estou pregando, mas a gente faz o que o Espírito manda. Quando eu fui morar em Barueri em 2002, que eu e meu marido passamos um cardiologista, esta médica disse: o seu marido tem poucos anos de vida. Barueri, levanta a mão. Conheceram o Toninho? Conheceram o Toninho? Eu orei, eu jejuei, eu fui para monte. Vocês estão me vendo bonitinho aqui, mas quantas vezes com os cabelos desgadeados, cheios de folha, levantando no monte. Eu clamei a Deus, eu supliquei, deixa ele vivo, Senhor. Meu filho é pequeno, como é que eu vou criar esses meninos sozinha? Não é questão econômica, a mulher vai, a mulher luta. É a falta do pai. Porque se tem uma coisa que o diabo está fazendo com a sociedade, é descaracterizar a função masculina. Se eu for presa, deixa me levar presa. Nós estamos, por que vocês acham que a homossexualidade está fazendo? Descaracterizando a mulher, descaracterizando o homem. Mas presta atenção os homens, quando os homens deixam de cumprir a sua função de cabeça, de líder. E não adianta ser só macho xoxô com H. Você tem que ser o homem bíblico que a Escritura diz que você tem que ser. E quando o homem, ele se afasta da função de cabeça, de responsável, Satanás está adentrando numa sociedade. E foi esta minha oração: Senhor, não me deixa sozinha. Pergunto a vocês, Deus ouviu a minha oração? Ouvi, Ele ouviu. Agora a questão é, Ele fez o que eu pedi? Ah não, Ele não fez? Há 11 anos atrás, Ele levou meu marido. Agora pergunto, tem dois caminhos. Ou a Elisete ficava de mimimi, dizendo assim: estou morrendo. Não estou aqui menosprezando, mas eu me aprofundava nos meus sentimentos de amargura, de raiva, de questionamento, ou eu levantava a cabeça e acreditava que Deus é aquele que me traz contentamento. Ou eu me levantava para criar meus filhos, para trabalhar, mas sobretudo, escrever 24 livros de teologia, dar aula, pregar. E não pense para os irmãos que eu estou pregando aqui só porque é congresso, porque está a Meire lá. Meire, a gente dá aula para 3, 4 pessoas. A gente luta naquela igreja para ver se 10 pessoas vai num culto de ensino. Porque os crentes, eles querem entretenimento. Eles querem o oba-oba. Eles querem aquele que vai dizer: hoje é o dia da tua vitória. Mas nesta noite Deus está dizendo: olha, não sei, Elisete, eu não sei se é o dia da tua vitória. Mas o que eu sei é que Deus pode te renovar aqui hoje, para que você possa prosseguir, para que você possa ser uma bênção. Sabe o que é isso? A alegria de viver em Cristo. Cristo, autor e consumador da nossa fé. Precisa criar atrativos para trazer os adolescentes para a igreja. Coloca fumaça, coloca disco, coloca música, coloca entretenimento, coloca atração para eles. Ei, irmão, crente maduro não tem um culto atrativo. Crente maduro vem aqui para adorar, porque sabe o valor daquela cruz.
Oh, meu Deus. Paulo disse: eu aprendi a me relacionar com Deus em qualquer circunstância. Ainda que um sorriso seja arrancado do rosto por um momento. Paulo estava dizendo: mas a alegria de Cristo na minha vida, nem enfermidade, nem cadeia, nem calúnia, nem perseguição, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmã, você vai parar porque aquela linguaruda falou de você? Ah, pelo amor de Deus, obreiros, vocês vão parar porque o ministério não deu valor, porque você construiu igreja e não deram a prebenda que você queria. Você vai parar, músico, porque fulano chegou na igreja e sabe tocar também, e você acha que você perdeu o lugar, você acha que tomaram o teu cargo. Cresça nesta noite em maturidade com Cristo, cresça nesta noite em maturidade na palavra. Irmãos, eu estou em batalha espiritual. Que nesta noite Deus arranque pelo poder da palavra. Deus arranque pecados, Deus arranque coisinhas lá dentro, ervas daninhas no coração, porque o que Deus está preparando para você não é uma cadeira aqui embaixo. Deus está preparando para você. Ele virá. Tem uma eternidade te esperando. Oxe, quantas vezes não me botaram de banco para não pregar? Elisete, não vai pregar aqui. Eu vou morrer? Eu vou parar? Não, tem escola bíblica para falar. Tem casa para visitar. E quando Deus quer, Ele coloca no púlpito. Quando Deus quer, Ele eleva o nome. Quando Deus quer, Ele abate, Ele amassa, Ele humilha, Ele trata, Ele prova, Ele testa. Mas quando também Ele quer exaltar, sai da frente, porque Ele é Deus que conduz a história da nossa vida. Não havia reclamações em Paulo. Não havia indagações neste homem. Como é difícil ver o controle de Deus na provação, né? Mas ele via. Ele não permitiu com que as lutas viessem o afastar do relacionamento com Deus. Ele era um homem de raízes, de profundidade. As folhas na vida de Paulo não murchavam. Quando nós comemos uma maçã, ela tem gosto de maçã. Quando um crente ele é frutífero, e quando ele é provado, os seus frutos precisam ter gosto de Cristo. Porque tem gente, pastora, que é igual aqueles ladrões da cruz. A gente tem dois. Um que se arrepende e vai para o céu, mas tem um que está com a mão, com as pernas, crucificado, o infeliz, não mexe um músculo, mas como ele podia mexer a língua, o infeliz começou a injuriar Jesus e xingar. Escolhe o que você quer ser. Aquele que vai para o paraíso, que reconhece que é pecador, mas quer renovo de Deus, mas quer renovação, mas quer transformação de caráter e quer morar no céu. Ou você vai ser essa língua venenosa que vai para os quintos dos infernos. O que você quer? Deixa eu falar rapidinho. Muitas pessoas já não acreditam mais nos propósitos de Deus. Quer saber a verdade? Tem gente empurrando casamento com a barriga.
Tem gente empurrando vida familiar com a barriga, vida profissional, tudo com a barriga. Tudo no automático. Tem gente, pastora, que só vem no congresso porque deu a ordem mesmo, a gente vai. A gente vai na reunião de obreiro dizendo assim, não, se eu soubesse que o pastor não ia me notar, mas eu não ia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós estamos lascados diante de Deus, porque Deus está vendo tudo. Você pode agir de um jeito, você pode falar de um jeito, mas o que você pensa, você não esconde dele, mas de jeito nenhum. E o que isso tem a ver com luta e provação? Porque muita gente não está conseguindo seguir em frente, não consegue mais ver os propósitos de Deus para a sua vida. Estão vivendo assim, olha, sabe aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu. E aí a gente vê crente doente emocionalmente. E aí aquele tipo de crente que se sente incapaz, com depressão, com angústia, desenvolvendo síndrome do pânico, e gente na igreja amargurada. Não é só amargura de alma, não é só angústia. É gente que está amargurada com Deus e não tem coragem de falar com Deus, que está decepcionado com Ele. Tem gente que é amargurado. E Paulo vai dizer aos Efésios, lá no capítulo 4, 31, que a amargura é algo que não deveria estar sobre o povo de Deus. A palavra hebraica e grega, amargura é peso. Tem gente que vive pesado, tem gente que vive amargurado, tem gente que desta amargura, quando ela se instaura no coração, isto vira ódio, isto vira inveja. Kelly, tem gente que nem a pior luta muda aquele caráter ruim. Gente ruim. Que precisa ser curado. Jó aceitava a sua provação, porque ele olhava para a soberania de Deus, e ele aceitava de forma resignada. Ou seja, Deus é soberano, tudo bem, Ele faz o que Ele quer, mas eu não entendo. E ele se auto-justifica. E entre aceitar a soberania de Deus e compreender, são dois abismos. E se tem uma coisa que o diabo gosta de trabalhar, é trabalhar na nossa mente que o crente não pode sofrer. Olha o que ele fez com Pedro. O Pedro tinha acabado de dizer, Mateus 16, Jesus perguntou, quem é que eu sou? Ah, tu és o Filho de Deus. Bem disseste. Daqui a pouco, aonde o diabo trabalhou? Na mente de Pedro. Porque quando Jesus disse, só que tem uma coisa, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o cumprimento das Escrituras. Pai, o Pai te revelou isso, só que tem uma coisa, você tem que entender toda a revelação da Escritura, não só meia parte da Escritura. É necessário que eu sofra, eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer. Não, Senhor, tenha dó do Senhor, tenha misericórdia do Senhor. E é assim que o diabo trabalha na nossa mente. Elisete, você é uma viúva, você é uma coitadinha. Olha, você passou por divórcio, você é uma coitadinha. Você é um coitadinho, você não merecia isso. Deus não podia fazer isso com você. Deus não pode te pisar, Deus não pode te moldar, Deus não pode isso, Deus não pode aquilo. Vai para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas de Deus. Você não compreende as coisas de Deus. Você não compreende os decretos de Deus. Ô Pedro, Isaías 53 diz que eu vou ser ferido por Deus. Eu não vou ser ferido pelo diabo. Eu não vou ser humilhado pelo diabo.
diabo. O preço que eu estou pagando na cruz não é para pagar para o diabo. Foi Deus que decretou isso. Antes da fundação do mundo, Ele elegeu um povo irrepreensível em amor. Estou indo para a cruz para cumprir a justiça de Deus. Você não compreende. E o diabo, ele não muda. Ele conseguiu implantar lá no jardim do Éden que Eva e Adão eram infelizes diante de Deus. Éden significa satisfação. E aquele casal se sentiu insatisfeito. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para eu agora entrar em 2 Coríntios. Você está satisfeito com Deus? Ou lá dentro você está assim, Deus é soberano, louvado seja o nome do Senhor, mas lá dentro você está, Deus, não estou entendendo que o Senhor está fazendo isso. Não consigo entender porque o Senhor prova o justo. Eu não consigo entender o objetivo dessa luta. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril porque Deus colocou aquela esterilidade. E Deus colocou aquela esterilidade para gerar um profeta na nação. Os propósitos de Deus são maiores, são melhores. Eu li certa vez num livro, o livro chama Como Deus Curador, que não é o fato de sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou pior, mas é aquilo que a gente faz com o sofrimento. Nós não podemos escolher o sofrimento que nós vamos enfrentar na vida, mas a gente pode escolher a direção que nós vamos seguir hoje. Ou o sofrimento, pastores, nos leva para a amargura, para a desistência, ou ela vai nos empurrar para a sabedoria e para a maturidade. Escolhe, irmãos, o que vocês querem? Entrando agora na carta aos Coríntios. Ainda bem que a Lucimar, a Marlene estão comigo no carro, não vão poder nem ir embora antes. Por que o Espírito Santo me fez ir para Corinto correndo? Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Nós só temos 2. Parece que uma das cartas era mais severa do que 1 Coríntios que nós temos. E acontece que muitos líderes não aceitaram as correções que Paulo trouxe para a igreja de Corinto, uma igreja difícil, facciosa, cheia de partido, cheia de brigas, cheia de contendas. Eles brigavam por questão de liderança, eles brigavam uns com os outros, levando nos tribunais, eles brigavam por causa de dom espiritual. Você acredita que tinha crente na igreja de Corinto que falava em língua estranha e o outro que não falava? O que falava em língua se achava superior ao que não falava. Para de ser tonto, irmão, a tua língua não vai te levar para o céu. Você sabia que tem crente pentecostal frustrado na igreja, porque ele acha que ele é menos, que ele tem menos poder de Deus, porque ele não fala em línguas. Eu precisava dar aula nas Assembleias de Deus sobre batismo com o Espírito Santo. Só que os obreiros se preparem para enfrentar uma mulher que vai dizer que não é lá. Pelo amor de Deus, gente. Tinha crente lá assim. Por que isso tem a ver? Porque uma das acusações, presta atenção, que o apóstolo Paulo teve que enfrentar foi a seguinte: Paulo, houve uma comitiva de obreiros que Paulo caracterizou como falsos mestres. Isso ele vai caracterizar lá em 2 Coríntios capítulo 11, vocês podem ler lá. E ele chegou a dizer que tem obreiro, assim como Satanás, que se disfarça em anjo de luz, tem falso mestre no nosso meio. São minhas palavras não, apóstolo Paulo.
E Paulo, então, ele é questionado. Ô Paulo, deixa eu falar com você. Quem é você para falar de casamento para nós? Você vem escrever um textão sobre casamento? Olha para a tua vida, cara. Cadê tua mulher? Imagine que ele fosse membro do Sinédrio. Vamos pensar numa conjectura. A mulher de Paulo o abandonou? Ah, não sei, missionária. Pois é, se ele era membro do Sinédrio, tudo indica que ele poderia ser casado. Se ele não era um homem casado, então piorou, porque os obreiros viraram para ele e disseram: qual é a tua moral para falar de casamento? Você não tem mulher. Ô Paulo, outra coisa, Paulo. Olha para a tua vida. Você é um pobretão. Você depende de oferta de igreja. Você trabalhou aí com tendas, mas você, Paulo, só vive encarcerado. Você entra nas cidades, você só arruma confusão. Você sai de lá debaixo de chicote. Você sai de lá debaixo de surra. Ah, Paulo, olha para você. Qual foi o questionamento? Preste atenção. Você não pode ser apóstolo. Por quê? Porque apóstolo não pode sofrer do jeito que você sofre. Paulo, se você fosse apóstolo, você não sofreria, porque o servo de Deus, um apóstolo, não pode sofrer do jeito que você sofre. Estudem 2 Coríntios que vocês vão ver. Eles vão dizer: Paulo, você é desprezado, você tem perseguição, você é expulso dos lugares. O seu discurso não é bem quisto, você fica pregando arrependimento. Paulo, você fica repreendendo o obreiro que vai atrás de dinheiro, Paulo. Você falou para Timóteo, Paulo. Paulo, você apanha com vara, você é apedrejado. A maioria das pessoas não gostam de você. Você tem inimigo no Estado, você tem inimigo na igreja, Paulo. Paulo, onde estão os privilégios de servir a Deus? Então agora eu vou falar de forma rápida, depois vocês estudam em casa. Paulo vai começar lá no capítulo 1, dizendo para eles: deixa eu falar uma coisa aí para vocês. Versos de número 3 e 4. O Deus que eu sirvo é Pai de toda consolação. Abre a tua Bíblia e veja se eu estou pregando mentira. Paulo, ele vai dizer: eu recebo o conforto de Deus. Eu recebo a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, Paulo está dizendo no versículo 4: a razão de eu sofrer é porque ele vai usar o meu sofrimento para consolar os que estiverem em angústia. Deus vai me usar. Irmãos, Paulo apresenta 4 listas de sofrimento. Anotem aí, 1 Coríntios 4, 9 ao 13. Ele vai dizer: Deus nos pôs por últimos, condenados à morte, espetáculo do mundo, aos anjos, aos homens. Nós somos tidos como loucos, nós somos tidos como fracos, nós somos tidos como vis, nós sofremos fome e sede, levamos bofetadas, mas sabe por quê? Porque nós somos pregadores, ministros do Evangelho. Talvez você não está entendendo o que é o Evangelho.
Paulo está dizendo: é perseguido, é caluniado, é arrastado, é apedrejado. Eu tenho um Deus que me consola. Eu tenho um Deus que vai me usar para consolar os que estão passando por luta. A minha aprovação vai servir, porque o Senhor me dá autoridade para o ministério. O Senhor me dá autoridade para ser ministro. O Senhor me dá autoridade. Terceiro lugar, Paulo está dizendo, no versículo 5, correndo, que ele é participante do sofrimento de Cristo. Ele está dizendo que o Evangelho se manifesta quando a gente sofre como Cristo. Pedro vai dizer que a gente tem que seguir os passos de Jesus no sofrimento. Em quarto lugar, Paulo está dizendo no versículo 5, verso 6 de 2 Coríntios, no capítulo 1, primeiro, que da mesma forma que a gente participa do sofrimento, a gente também participa da consolação. E lá no versículo 5 e 6 ele está dizendo que as tribulações trazem salvação e consolo. Sexto lugar, Paulo está sendo acusado de ser covarde. Paulo está sendo acusado de ter fugido daquele tumulto na cidade de Éfeso. E Paulo, ele vai contrapor essa acusação, dizendo que Deus é quem estava no controle daquela situação. E ele chegou a perder as forças. Ele chegou a perder sim as esperanças de viver. Mas ele tinha uma convicção: se ele morresse, um dia ele iria ressuscitar. Porque a esperança dele não estava aqui. Veio o capítulo 2, veio o capítulo 3, chega no capítulo 4. Paulo está dizendo no capítulo 4 que no tocante ao seu ministério, ele aprendeu uma coisa. E eu vou até descer para falar isso, que a gente vai finalizar. Ele disse: ei, quem falou para vocês que Deus só vai nos usar quando a luta passar? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para o Evangelho. Mas o Evangelho está sendo manifestado em vasos de barro. Como assim, Paulo? Da mesma forma que vocês, culturalmente, para que os ladrões não roubem os seus pertences, vocês pegam dinheiro e colocam dentro do vaso de barro, para que ninguém entre na sua casa e roube aquele vaso. Deixa eu falar, vocês estão olhando para mim dizendo que eu sou fraco. Vocês estão olhando para as minhas cadeias, para as lutas. Deixa eu te falar agora pessoalmente. Irmãs e irmãos que estão aqui, talvez você entrou aqui dizendo que você é um fracassado, mas Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha das minhas cadeias. Seja um bom soldado de Cristo. Deixa eu te falar, não tenha vergonha do que você é, não tenha vergonha do que você passou. Quantas pessoas que lá na infância foram assediados, estuprados e não conseguem, carregam amarguras, tristezas, questionamentos. Quantas pessoas que sofreram abuso sexual, quantas pessoas que foram traídas no seu casamento, quantas pessoas na igreja divorciada. E quando a igreja faz encontro, só faz encontro de casal. E o pessoal que o divorciado é na igreja, o divorciado não é nada. Aquela irmã se divorciou, não dá cargo para ela.
Você se sente um nada porque a sociedade nos padroniza. Eu não estou defendendo o divórcio. Eu não estou defendendo. Aqui, irmãos, por favor, não entendo errado. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo foi o homem que mais matou, que mais perseguiu o crente. Mas um dia o Ananias foi lá orar por ele, porque Deus disse: ele é meu vaso escolhido. Um dia Barnabé pegou na mão dele e levou diante dos apóstolos e disse: confia, Deus chamou ele, Deus chamou ele, Deus tem obra com ele, confia. Ô Marlene, você lembra uma vez que você me levou em Itapevi e a irmã não deixou eu pregar? Porque ela falou para você que a minha aparência... Eu nem vou dizer que chamar ela, não. Não é nesse sentido. É que ela não entendeu quando Deus escolhe o vaso. O vaso pode ser de barro, pode ser fraco, pode não ter aparência. Pode, irmão, você pode falar nós come. Você não precisa falar inglês, nem alemão. O que você precisa falar é a língua do céu nesta noite. O que você precisa entender é o que Paulo entendeu. Ei, o evangelho se revela em vasos de barro. Sabe por quê? Porque quando eles iam pegar o tesouro que estava dentro do vaso de barro, o dono quebrava o vaso. Deus estava dizendo para Paulo: ei, sabe o que eu estou fazendo com você, Paulo? Eu estou te quebrando, eu estou te quebrando. A provação te quebra, a provação te põe lá embaixo, a provação te faz ser fraco. Oh, 2 Coríntios capítulo 12. Ah, mas eu orei, eu pedi por 3 vezes para o espinho na carne sair, mas o Senhor disse: eu não tiro, porque é na tua fraqueza que eu vou te usar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Que o poder de Deus venha nesta casa, nesta noite. Que o poder de Deus venha sobre os vasos de barro aqui nesta noite. Que o poder de Deus venha, porque Paulo está dizendo, e Paulo começou a falar lá em 2 Coríntios 4, 7 ao 14, no exterior nós somos atribulados, pressionados, mas lá no interior, a cada luta e provação, nós não somos mais angustiados. Por fora a gente fica perplexo, mas por dentro a gente não desanima. Por fora a gente se desespera, mas por dentro Deus está nos consolando, Deus está nos capacitando, porque não importa, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova, recebe o renovo de Deus, aqui nesta noite. Paulo estava dizendo, sabe por quê? Porque eu coloco na balança as lutas. De um lado está a luta, do outro lado está aquilo que me espera. E na balança de Paulo não era nesse sentido um peso as lutas. Mas é interessante que na balança de Paulo, quando ele coloca 1 quilo de provação e 1 quilo de eternidade, de glória, de vida eterna, de esperança, novos céus e nova terra, quando ele coloca o céu diante das provas, a balança pesa para o céu. Aracandaraia chorou com E Paulo diz, ainda que a gente gema, ainda que a gente venha sofrer, nós estaremos orando para lá. Porque um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Um dia nós vamos comparecer. Com permissão dos pastores. A igreja de pé.
A luta aqui é atemporal, na verdade. Porque vai passar. Aí eu concordo. Vai passar. É só mais um pouquinho de tempo. Quem quer renovo nesta noite? Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Às vezes a igreja fica esperando muito do pregador, emocionar. Não, irmãos. Se a palavra não falou, quem sou eu para emocionar a igreja? Quem precisa de renovo? Quem precisa sair dessa esterilidade? Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero poder, renovo para continuar. Eu quero frutificar como obreiro. Os nossos obreiros estão cansados, sobrecarregados. As nossas irmãs líderes estão cansadas, sobrecarregadas, dizendo: Senhor, por que eu estou fazendo isto? Vale a pena? Esta é também muitas vezes a minha pergunta. Eu vim falando no carro: se for para eu ser preletora, vai para lá, vem para cá, arrisco minha vida no trânsito, anos pregando na madrugada, todo mundo vai para casa, eu estou na rua, sozinha, criando os meninos. Vale a pena, Jesus? E a gente questiona, e Jesus devolve a pergunta: ué, eu fui na cruz por você, não valeu a pena? Valeu, Rakandari, Shrianda, Kaya, Shorokobahai. Tira o teu olhar da terra e coloca agora nas mansões celestiais. O Senhor tem renovo, o Senhor tem renovo, o Senhor tem renovo. Me ajuda porque eu estou operada. Me ajuda porque eu não posso ir aí e pular aqui no meio. Em nome de Jesus. Então não é pula-pula de pregador, é poder de Deus descendo na igreja. Recebe renovo, recebe renovo, recebe. Como ministra do Evangelho, se os obreiros me permitem crer que Deus está me usando, eu ministro sobre a vida de vocês que estão na frente da igreja. Renovo, renovo na palavra, renovo, renovo no púlpito, renovo no ministério, renovo na família, renovo dos dons espirituais. Recebe renovo os músicos, recebe um novo os jovens, recebe renovo as irmãs, os irmãos. Em nome de Jesus, toda depressão, toda angústia, todo o ataque do diabo no demais irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Me ajuda, igreja, por favor. Em nome de Jesus, todo o ataque das trevas está repreendido aqui nesta noite. A igreja vai triunfar, a igreja vai com renovo. E eu estou falando agora sobre o país. Pode macumbeiro, pode feiticeiro, podem fazer obra de bruxaria, a igreja de Deus vai seguir triunfante. Aracandaraia xerecaia sorocou, anda praia decaia sodocombaraia sai, anda plá praia do combaia xereca, anda yo xerecai. Recebe armas espirituais, recebe vaso de barro. O tesouro está dentro de você, o tesouro está aí dentro de você. Deixa o Espírito de Deus extrair esse tesouro. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Aracandaraia chorocombai, andacandaraia chorocou.
anda playa cheia de playa, eu tô com barrai, aracaia de caia do com barrai show, anda playa de candalho do com barrai chai, anda playa da caio so do com barrai. Anda playa show do com barrai. Oh, irmão, levanta a sua mão, porque de fato Deus está dissipando toda a frieza espiritual. Tem cura, tem cura, tem cura. Tem cura, tem cura, tem cura. Receba a cura, receba a cura. Gabi, não se preocupa com meus órgãos aqui dentro, não. Jesus está cuidando de nós. Jesus está cuidando de nós. Arraia da cá. Renovo. O que eu quero é renovo. Ô Lucimar, dá para fazer só esse trechinho aqui? Vamos voltar aos velhos tempos. Você me deixa, Lucimar, fazer um trechinho, pastora? Pega o microfone, Lucimar. Adore a Deus, adore a Deus. A gente quer renovo. A gente quer renovo. A gente quer renovo. Clama, clama, clama nessa noite o renovo. Rapidinho. Feche os teus olhos e comece a pedir para o Senhor renovo. Não saia daqui, eu não estou fazendo isso para te emocionar. Deus quer renovar a igreja. Deus quer derramar poder nos seus vasos fracos. Aracadaia Shai Rakabaha Diz. Pode louvar, se os pastores autorizarem. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da gente mais uma vez. Aleluias. Pai, eu quero ser levado em tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Peça a Ele, renovo. O que eu quero é renovo, para te sentir de novo. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, para ter o brilho no rosto. A candaraia chora como o renovo de Deus está neste lugar. Ai, Xirião, Naracandaraia chora como. Recebe cura, recebe libertação, recebe renovo, recebe a alegria do Evangelho. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui Pra te servir. melhor. Eu não vim aqui Jesus está pedir mais restaurando um a sua milagre. vida. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. A palavra do Senhor diz que os velhos terão fruto
Toca-me. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Por quê? Porque tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo. Toca-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Vamos comigo. Toca-me. Toca-me. Sinta o abraço do Espírito Santo aí sobre a tua vida. Tudo, Senhor, que eu for fazer vai ser na tua direção, porque o Senhor está me tocando, o Senhor está me renovando. Oh, glórias, aleluias. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Aleluia, glória a Deus.